Alexandre empurrou as portas giratórias do Hospital de Santa Maria em Lisboa, o coração acelerado como se quisesse saltar do peito. A voz da enfermeira cortou o ar como uma lâmina fria. Sinto muito, Sr. Alexandre, mas apenas familiares diretos podem entrar na UTI. O senhor não consta como parente do Miguel Santos. Naquele instante, o mundo de Alexandre desabou. Ele ficou ali, paralisado no corredor iluminado por luzes brancas impiedosas, o buquê de tulipas amarelas, as favoritas de Miguel, tremendo nas mãos trêmulas, enquanto a chuva batia forte contra as janelas do hospital. 8 anos de vida compartilhada, de risos matinais na cozinha pequena do apartamento no Bairro Alto, de noites em que se abraçavam em silêncio depois de um dia exaustivo, e agora ele era reduzido a um nome qualquer numa lista de visitantes proibidos. As memórias invadiram-no como uma onda irresistível. Lembrou-se do dia em que se conheceram, numa tarde chuvosa de outubro de 2015, no pequeno café literário do Chiado. Alexandre, então com 24 anos, designer gráfico numa agência agitada, fugia do ruído do escritório com um caderno de esboços debaixo do braço. Miguel, 31 anos, professor de História no Liceu de São Domingos de Benfica, procurava refúgio nos livros antigos. Uma conversa casual sobre o fado de Amália Rodrigues transformou-se em risadas, depois em cafés repetidos, e logo em passeios intermináveis pela Rua Augusta. Miguel era de uma família tradicional de Gaia, perto do Porto, onde o silêncio sobre a orientação sexual era lei implícita. Alexandre, criado em Lisboa por uma mãe viúva progressista, sentia-se mais livre, mas ainda carregava as cicatrizes de olhares desconfiados na adolescência. Naquele primeiro ano, o amor cresceu devagar, feito de gestos pequenos, Miguel cozinhando bacalhau à brasa aos domingos, Alexandre desenhando cartazes para as aulas de Miguel sobre a Revolução dos Cravos. Mudaram-se juntos para um apartamento com vista para o Tejo em 2017, e a vida pareceu perfeita. Mas a perfeição nunca dura. A família de Miguel nunca soube a verdade completa. A mãe dele, Dona Teresa, uma senhora de 65 anos com cabelo grisalho preso num coque severo, visitava-os uma vez por ano e tratava Alexandre como o bom amigo do filho. O pai, já falecido, deixara um legado de rigidez católica que ainda pairava sobre as conversas. Miguel adiava sempre o momento de contar tudo. Eles não entenderiam, Alex. Deixa o tempo trabalhar, dizia ele, com aquele sorriso triste que Alexandre aprendia a odiar. Na véspera do acidente, discutiram pela 100ª vez. Miguel queria participar mais abertamente na Marcha do Orgulho, queria postar uma foto deles dois nas redes sociais do liceu. Alexandre, cansado de segredos, gritou: "Eu não sou um segredo, Miguel. Eu sou a pessoa que te ama." Miguel saiu de casa batendo a porta, pegou o carro e seguiu para o norte, para visitar a mãe. O telefonema chegou às 3 da madrugada, acidente na A1, perto de Santarém. Colisão frontal com um caminhão. Miguel em coma, estado crítico. Alexandre dirigiu sob a chuva torrencial, os faróis cortando a escuridão, o peito apertado de medo. Quando chegou ao hospital, o pânico deu lugar à determinação. Ele era a família de Miguel. Tinha de ser. Mas agora, ali, diante daquela porta branca fechada, a realidade o esmagava. A enfermeira, uma mulher de meia-idade com crachá, Ana, olhava-o com piedade. "Lamento, senhor." A mãe dele chegou a uma hora e deixou instruções claras. Alexandre sentiu o sangue ferver. Dona Teresa. Claro. Ela devia ter chegado de táxi do aeroporto, com aquela expressão de mártir que ele conhecia bem das visitas forçadas. Ele tentou argumentar, a voz falhando: "Eu vivo com ele há 8 anos. Temos contas conjuntas, um gato que criamos juntos, planos de futuro." "Por favor", a enfermeira abanou a cabeça. "São as regras internas. Só familiares de sangue ou cônjuges legais." Alexandre recuou, encostou-se à parede fria, e as lágrimas vieram silenciosas. Ele pensou em todas as vezes que adiaram o registro da união de facto por medo de complicações no trabalho de Miguel. Pensou no anel simples que guardava na gaveta, esperando o momento certo. E agora, talvez nunca mais tivesse a oportunidade de dizer a Miguel o quanto o amava. Sentou-se numa cadeira de plástico dura, o corredor cheirando a desinfetante e desespero. Do outro lado da parede, Miguel lutava pela vida, e Alexandre estava do lado errado. Horas passaram. Ele ligou para a mãe, que prometeu vir o mais rápido possível de Cascais. Ligou para Sofia, a melhor amiga, advogada especializada em direitos LGBT, que respondeu de imediato: "Estou a caminho." "Não desistas, Alex. Isto não pode ficar assim." Mas, sozinho no corredor, Alexandre sentiu o peso esmagador da dúvida. Seria o amor deles suficiente? Ou o mundo sempre exigiria papéis, assinaturas, provas? Ele fechou os olhos e rezou em silêncio, não para um Deus distante, mas para o homem que amava, pedindo que resistisse. A noite arrastou-se.
Enfermeiras passavam, médicos murmuravam. Às 6 da manhã, Dona Teresa apareceu no corredor, acompanhada pela filha mais nova, a irmã de Miguel, Catarina, uma mulher de 38 anos com olhos cansados. Dona Teresa olhou para Alexandre como se ele fosse um intruso. O que fazes aqui? Perguntou ela, a voz baixa mas cortante. Alexandre levantou-se, as pernas trêmulas. Eu amo teu filho, Teresa. Sou a família dele tanto quanto tu. Ela virou o rosto, apertando a mala contra o peito. A família é sangue, Alexandre. Tu não percebes. Catarina baixou os olhos, dividida, mas não disse nada. A tensão pairava no ar como a chuva lá fora. Alexandre sentiu o peito apertar. A luta acabara de começar, e ele sabia que não seria fácil. A discussão no corredor do hospital durou menos de 5 minutos, mas deixou marcas profundas. Dona Teresa recusou-se a ouvir, repetindo que Miguel sempre foi um bom filho e que essas coisas modernas não tinham lugar na família deles. Catarina, a irmã, murmurou algo sobre dar tempo ao tempo, mas evitou olhar nos olhos de Alexandre. Ele sentiu uma raiva surda crescer dentro de si, misturada com uma dor que nunca imaginara. Como podia a mulher que criara Miguel negar o homem que o fazia feliz? Ele voltou para a cadeira, o corpo exausto, a mente girando em círculos. Nas horas seguintes, Alexandre reviveu cada momento de dúvida que já tivera. Lembrou-se da primeira vez que Miguel o apresentara como amigo a um colega de trabalho, o nó no estômago que sentira. Lembrou-se das noites em que Miguel chorava em silêncio depois de telefonemas com a mãe, onde fingia estar solteiro. Eu não quero magoá-la, dizia ele. Alexandre sempre respeitara, mas agora via o preço. O acidente acontecera depois daquela discussão. Miguel saíra furioso, acelerando na autoestrada, talvez distraído pelo peso da culpa. Alexandre culpava-se. Se tivesse sido mais compreensivo, se tivesse pressionado menos, o arrependimento queimava como ácido. Sofia chegou às 9 da manhã, com uma pasta de documentos e um abraço forte. Vamos lutar, Alex. Há jurisprudência. A lei da união de facto reconhece casais como o vosso. Vou contactar a ILGA Portugal e preparar uma petição urgente. Alexandre sentiu um fio de esperança, mas a dúvida permanecia. Seria ele forte o suficiente? Durante o dia, amigos vieram, o casal João e Pedro, que viviam juntos há 15 anos, trouxeram café e palavras de apoio. Nós passámos por isso quando o pai do Pedro morreu. A família negou tudo. Mas ganhamos. Alexandre ouvia, mas o medo de perder Miguel era maior que qualquer consolo. À tarde, o médico saiu da UTI. O estado é estável, mas crítico. Lesões cerebrais. Precisamos de tempo. Alexandre pediu para entrar, nem que fosse um minuto. Recusado novamente. Dona Teresa, sentada do outro lado do corredor, observava-o como um inimigo. Catarina aproximou-se uma vez, sozinha. Eu sei que o meu irmão te ama. Ele falou de ti de forma indireta. Mas a mãe ela está destruída. Alexandre segurou as lágrimas. Então ajuda-me, Catarina. Diz-lhe que eu não sou o inimigo. Ela prometeu tentar, mas saiu sem resposta concreta. A noite chegou novamente. Alexandre não dormiu. Ficou sentado, relembrando o primeiro beijo deles, no mirador da Senhora do Monte, com Lisboa brilhando lá embaixo. Miguel sussurrara, contigo, sinto-me em casa. Agora, aquela casa parecia longe. Alexandre questionava tudo, a decisão de não formalizar a união, o medo de Miguel, a própria paciência. Talvez eu devesse ter lutado mais cedo, pensou. A raiva contra si mesmo misturava-se com raiva contra o sistema, contra a sociedade que ainda permitia que o amor fosse medido por papéis. Sofia ligou à meia-noite, tenho uma audiência preliminar marcada para amanhã. Vamos pedir medida cautelar para a visita. Alexandre agarrou-se àquela esperança como um salva-vidas. Mas no fundo, a dúvida corroía-o. E se Miguel acordasse e decidisse que era mais fácil voltar para o armário? E se o acidente fosse um sinal? Ele chorou em silêncio, encostado à parede, enquanto a chuva continuava a cair lá fora, lavando as ruas de Lisboa mas não a dor dentro dele. A jornada mal começara, e Alexandre já sentia o peso de uma vida inteira de escolhas. A audiência preliminar no Tribunal Judicial de Lisboa foi marcada para as 10 da manhã. Alexandre vestiu a única camisa social que tinha, a que Miguel lhe dera no último aniversário, e entrou no edifício antigo com Sofia ao lado. A sala era fria, com cheiro a madeira velha e papel. Dona Teresa estava lá, acompanhada por um advogado de família. Catarina sentou-se atrás, olhos baixos. O juiz, um homem de 50 anos com óculos grossos, ouviu os argumentos. Sofia foi brilhante, citou a Lei nº 7 de 2001 da União de Facto,
os direitos constitucionais à dignidade da pessoa humana, os precedentes europeus do Tribunal de Estrasburgo. O Sr. Alexandre é família emocional e cotidiana de Miguel Santos. Negar-lhe a visita é violar direitos fundamentais. O advogado de Dona Teresa contra-atacou. A Sra. Santos é a mãe biológica. O paciente não deixou diretivas prévias. O juiz pediu tempo para decidir. Alexandre saiu da sala com o peito apertado. No corredor, Catarina aproximou-se. Eu li as mensagens que o Miguel me mandou há meses. Ele falava de ti como se fosses o centro do mundo dele. Alexandre sentiu um nó na garganta. Então por que não falas com a tua mãe? Catarina suspirou. Ela perdeu o marido jovem. Tem medo de perder também o filho. Mas eu vou tentar. Nos dias seguintes, Alexandre mergulhou no trabalho remoto, desenhando logótipos com lágrimas nos olhos. Os amigos organizaram uma vigília silenciosa em frente ao hospital, com cartazes Amor é Família. A imprensa local começou a cobrir o caso. Casal gay luta por direito de visita em hospital lisboeta. Miguel continuava em coma, mas os sinais vitais estabilizavam. Alexandre visitava a janela da UTI todas as noites, sussurrando através do vidro: aguenta, amor. Eu estou aqui fora, a lutar por nós. A dúvida ainda o consumia. Numa noite, sozinho no apartamento vazio, Alexandre abriu a gaveta e pegou no anel que guardava. Se ele acordar, vou pedir-lhe para casarmos. Sem mais segredos. Mas e se Miguel não acordasse? O medo paralisava-o. Sofia trouxe documentos, depoimentos de amigos, extratos bancários conjuntos, fotografias. Isto prova a união de facto. Alexandre sentiu-se grato, mas também exposto. Pela primeira vez, o mundo inteiro via o amor deles. Era libertador e aterrorizante ao mesmo tempo. A decisão cautelar chegou 3 dias depois, autorização provisória para visitas de 2 horas por dia, sob supervisão. Alexandre chorou de alívio no táxi a caminho do hospital. Quando entrou no quarto pela primeira vez, o cheiro de medicamentos e o bip dos aparelhos o atingiram. Miguel jazia pálido, tubos por todo o lado. Alexandre segurou-lhe a mão, quente mas imóvel. Estou aqui, Miguel. Não te vou deixar. Dona Teresa observava da porta, em silêncio. Pela primeira vez, não protestou. Com a autorização provisória, Alexandre começou a visitar Miguel todos os dias. Sentava-se ao lado da cama, lia-lhe trechos de livros de história que Miguel adorava, contava-lhe sobre o gato que comia a planta da varanda. Falava do futuro que planeavam, uma viagem a Sintra, um casamento simples na praia da Caparica. Dona Teresa entrava e saía, ainda distante, mas já não o expulsava. Catarina trazia café e ficava um pouco mais a cada dia. O Miguel sempre foi o forte da família. Agora és tu que estás a segurar tudo, disse-lhe uma tarde. O processo principal avançava. A ILGA e outras associações juntaram-se. Alexandre testemunhou em audiências, contando a história deles sem esconder as dores. O amor não pede permissão. Mas a lei deve reconhecê-lo. A pressão mediática cresceu. Entrevistas na RTP, artigos no Público. Alexandre sentiu-se nu, mas também empoderado. Os colegas de trabalho enviavam mensagens de apoio. A mãe dele veio de Cascais e ficou no apartamento, cozinhando sopa e ouvindo. Eu sempre soube que eras feliz com ele. Luta, filho. Internamente, Alexandre crescia. As dúvidas que o consumiam transformavam-se em força. Ele percebia que o silêncio de anos não fora fraqueza, mas proteção mútua. Agora, o acidente forçava-os a enfrentar o mundo. Numa noite, sozinho no quarto de hospital, Alexandre sussurrou: quando acordares, vamos registar tudo. Sem medo. O bip dos monitores parecia responder. O dia da audiência final chegou. A sala estava cheia. Sofia apresentou provas irrefutáveis. O juiz, depois de ouvir todos, retirou-se para deliberar. Alexandre esperou, mãos suadas. Dona Teresa, pela primeira vez, olhou nos olhos e murmurou: talvez eu tenha sido injusta. Não era um pedido de desculpas completo, mas era um começo. O juiz regressou à sala com a sentença. Reconheço a união de facto entre Alexandre Mendes e Miguel Santos. Ordeno que o Hospital de Santa Maria permita visitas ilimitadas ao Sr. Alexandre e altere as suas normas internas para incluir parceiros de facto e famílias escolhidas em situações de incapacidade, independentemente de laços sanguíneos. A sala irrompeu em aplausos. Alexandre abraçou Sofia, chorando. Dona Teresa baixou a cabeça, lágrimas nos olhos. Catarina sorriu pela primeira vez em dias. A notícia correu o país. Hospitais de todo o Portugal anunciaram revisões de protocolos. Alexandre sentiu um peso sair dos ombros.
Correu para o hospital. Miguel ainda estava em coma, mas os médicos notavam melhoras. Alexandre segurou-lhe a mão e contou tudo: a vitória, o juiz, o futuro. Conseguimos, amor. Agora o nosso amor tem lugar à mesa. 2 semanas depois, Miguel abriu os olhos. Alexandre estava lá, segurando-lhe a mão. As primeiras palavras foram fracas, mas claras: Alex, tu estás aqui. Eles choraram juntos, abraçados o quanto os tubos permitiam. Dona Teresa entrou, hesitante, e pela primeira vez abraçou Alexandre. Obrigada por não desistires dele. Catarina trouxe flores. A família começava, devagar, a curar. Miguel recuperou devagar. Saíram do hospital de mão dada, o anel finalmente no dedo de ambos. Registaram a união de facto no dia seguinte. Alexandre sentia-se transformado, mais forte, mais seguro da sua identidade, menos disposto a esconder-se. O amor deles não precisava de tribunal para existir, mas o tribunal garantira que ninguém mais passasse pelo mesmo. Anos depois, sentados no mesmo mirador onde se beijaram pela primeira vez, Miguel perguntou: valeu a pena toda a luta? Alexandre sorriu, cada segundo. Você acha que o amor verdadeiro entre 2 homens deve ser comprovado por um juiz ou basta o coração para o tornar família? Verdadeiro ou falso?